Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Um vidinho atrasado, mas sobre o dia 24 de junho passado, aonde celebrava-se na igreja a Natividade de São João Batista. Por que Natividade? Porque foi quando ele nasceu. Natividade, tá? Celebrada em 24 de junho, é uma das festas muito importantes. É diferente da maioria dos santos, cuja festa é celebrada no dia de sua morte, seu nascimento para o céu. Entendam? Dia de sua morte, o nascimento para o céu. São João Batista é o único, tirando Jesus e a Virgem Maria, né? Porque daí está querendo comparar demais, né? A ter seu nascimento terrestre celebrado liturgicamente. Quem foi São João Batista? São João Batista é uma figura de imensa importância, criatura, sendo considerado precursor do Messias, Jesus Cristo. Sua história é narrada principalmente no Evangelho de segundo São Lucas. Primeiramente, quem é São João? Ou, especificamente, São João Batista, que é aquele que veio para anunciar, para preparar, para gritar no deserto a vinda do Messias. No nascimento milagroso, seus pais, Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, Zacarias e Isabel, tá? Eram idosos estéreis. O nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias, que duvidou. Preste atenção, Zacarias era um sacerdote. Que duvidou e ficou mudo. Duvidou do Senhor, ficou mudo. O Senhor era mais bravo naquele tempo. Hoje ele é muito docinho pro povo. Mas, com a dúvida de Zacarias, né? Duvidou do anjo que veio anunciar. Pelo amor de Deus, o anjo apareceu na cara dele, gente. Mas, até o dia do nascimento de seu filho. E após confirmar que o nome seria João, ele voltou a falar. Que daí ele gritou. Pleno do Espírito Santo desde o ventre. Na passagem onde a Virgem Maria visita sua prima Santa Isabel, aonde São João Batista, ainda no ventre de sua mãe, estremeceu de alegria ao ouvir a saudação de Maria. Isso é interpretado como um momento de purificação e reconhecimento da presença de Deus. Voz que clama no deserto. João Batista viveu uma vida austera no deserto, pregando arrependimento e a conversão, pregando o caminho para a vinda do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 3 e eu acho que Isaías capítulo 40, versículo 3, alguma coisa. O batizador de Jesus. Seu ministério culminou no batismo de Jesus no Rio Jordão, onde ele testemunhou a descida do Espírito Santo sobre Jesus e ouviu a sua voz, a voz do Pai. Reconhecendo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei. O maior dos profetas. O próprio Jesus afirmou: entre os nascidos da mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11. Sublinhando sua missão única como o último dos profetas do Antigo Testamento e o elo com a nova aliança. Martírio. São João Batista foi decapitado por ordem de Herodes, a pedido de Herodes e sua filha Salomé,
por denunciar a imoralidade do rei. Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 12. Significado da celebração da Natividade. A data, dia 24 de junho, é fixada com base no Evangelho de Lucas, que indica que Isabel estava no 6º mês de gravidez, quando Maria concebeu Jesus. Assim, o nascimento é celebrado 6 meses antes do Natal, então, que é a Natividade de Jesus. Caríssimos, lembro que existem existe um grande estudo para que o nosso atual calendário seja aproximado à data verdadeira, tá? Então a gente, com a Bíblia, ela não tem datas históricas, ela não é assim datada tudo certinho, então não é assim tão fácil da gente fazer. Mas a igreja, vários padres, bispos, muita gente se reuniu na unidade com o Espírito Santo e definiu as datas corretamente, tá? Do jeito que a gente define hoje, tá? E vale ressaltar, tanto que isso é muito citado pelos protestantes, porque em dezembro é celebrado para outras religiões, no dia 25, o Deus Sol, se eu não me engano, alguma coisa assim. Daí o que acontece? A igreja, seguindo assim, vamos dizer, um tipo de tradição, antigamente era muito comum alguém dominar um império, um reino dominar outro, alguma coisa assim, tipo, em alguma data que era comemorada alguma coisa importante, tipo, vamos pensar assim, o Brasil, ou vice-versa, né? O Brasil toma os Estados Unidos. E tal dia, não sei qual que é o dia, é celebrado o início dos Estados Unidos, a fundação. O que acontece? O Brasil vai lá naquela data e o que? Toma essa data para si. E daí coloca, em vez de celebrar a fundação dos Estados Unidos, vai celebrar tipo a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos. Então era muito comum acontecer esse tipo de coisa antigamente. E o que a gente faz, o que a igreja fez, para se sobrepor, para lembrar que ela é maior, ela é verdadeira, que ela é santa, guiada pelo Espírito Santo, ela toma essa data, e claro, com uma base muito histórica, com datas sendo cruzadas, assim dito, e tomando esta data, mostrando a vitória da Santa Igreja sobre qualquer outra religião pagã. Tá? Só citando. Mas vamos embora. Só porque é catequese, tá, gente? A celebração da Natividade de São João Batista tem vários significados. Reconhecer a sua missão única, a importância de João Batista como aquele que foi escolhido para Deus para preparar a vinda de Jesus. Alegria e esperança, o nascimento de João trouxe alegria para seus pais e vizinhos que viram nele a manifestação da misericórdia de Deus. A voz da verdade. João Batista é um modelo de coragem e fidelidade à verdade. Sua vida nos inspira a não ter medo de anunciar o Evangelho e de denunciar o pecado, mesmo diante das perseguições. E uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o último e maior dos profetas que apontou diretamente para Jesus, um santo. Bora? E tradições populares, festa junina no Brasil. A Natividade de São João Batista é o ponto central das festas juninas no Brasil, que também celebram Santo Antônio e São Pedro. Essas festas combinam elementos religiosos e folclóricos, muitos dos quais têm raízes em celebrações pagãs do solstício de verão no hemisfério norte, que foram cristianizadas.
Lembra que eu falei? A vitória sobre algo que foi que era pagã, e a igreja ele toma aquela data e para celebrar a sua fé e a sua vitória sobre elas. Entendam? Claro, aqui tem um pouco de ironização, porque o que acontece? Eu estou explorando o uso de inteligência artificial. Então, não tem muita coisa que ela vai falar segundo dado de alguma fonte ali evangélica, pagã e assim por diante. Mas, como eu estou aqui, estou explicando o que acontece. Beleza? Tá, eu não vou falar mais sobre o resto porque eu não tenho paciência. Eu não vou em festa junina, para começar a história. Nem festa. Eu não vou em festa para começar a história. Então, eu não vou explicar o resto. Se vocês quiserem, pergunte pro padre. Mas a Natividade de São João Batista, muito importante para a igreja, e ele como um dos santos que apontam para Jesus, beleza? Então, que São João Batista rogai por São João Batista, rogai por nós. E que sobre ele possa vir sobre nós muitas bênçãos de Deus. E que, como dito, somos nós também sermos peregrinos de esperanças, anunciadores da paz e do amor de Cristo, do reino de Deus que se vem a vir a nós. E caríssimos, não caiam nas falácias futis, mentirosas, enganosas, daqueles irmãos que se encontram perdidos. Dizem estar no caminho certo, estar salvos. Mas não. Parem, por favor. Então, caríssimos, como eu disse, existem muitas datas que, como dito, aqueles irmãos perdidos, coincidência. Que coincidência, não? Tomar-nos. Mas, como eu disse, é um costume e também uma forma de, vamos dizer assim, pode parecer até uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Sobrepor aquela cultura pagã. É um meio de evangelização, gente. Estamos falando de um tempo onde essas coisas pagãs estavam muito enraizadas. Então você tem que trazer ali algo que se sobreponha a isso e que possa vencer isso. Tá? Então, como eu disse, todas essas datas que são tomadas para um novo significado são geralmente o significado de uma vitória sobre algo. Beleza? Então, só para contextualizar, beleza? Não caiam em falas enganosas de protestante. Nem de ateu, nem de nenhum secretário do diabo. Pelo amor de Deus. Porque esses são secretários do diabo, não tem outra coisa não. Então, caríssimos, muito cuidado. Eu vou ressaltar isso porque estão utilizando até a IA para criar a imagem de padres, falando certas coisas mentirosas. Então, cuidado. Muito cuidado. Então, rezemos. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São João Batista, recaia sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.